pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mil e um Crimes. Eu sou a Bruna e já quero começar pedindo desculpas pela demora. A gente teve vários problemas semana passada. A Fabi acabou ficando doente e durante a semana a internet dela não estava colaborando. E é por isso que hoje vai ser somente eu. Ela mandou pedir desculpa para vocês. E então vocês vão ter que aguentar a minha vozinha durante este episódio inteiro. E também porque o áudio tá meio estranho, porque meu microfone parou de funcionar do nada, então eu tô tendo que gravar com o microfone do notebook. Então, acho que as desculpas são essas. Vou começar também agradecendo algumas pessoas. Obrigada para todo mundo que tá dando feedback. A gente passou dos 1000 inscritos no Spotify. Eu tô maluca com isso. Eu nunca imaginei que mais de 1000 pessoas iam querer ouvir eu falando besteira. E também agradecer ao Iderley, que mandou mensagem para a página, deu várias indicações legais de casos. E também ele deu uma dica sobre o caso do maníaco do parque. Ele falou que, no caso, em alguns casos na justiça brasileira, quando o preso já cumpriu toda a pena dele, né, o juiz vai lá e dá um canetaço e diz que a pessoa não é apta a viver em sociedade e ela continua presa. Ele diz que provavelmente é isso que vai acontecer com o maníaco do parque. Né? Então, muito obrigado pelo comentário, Iderley, e quem tiver também sugestões e quiser corrigir a gente, pode ficar à vontade, manda mensagem que a gente corrige aqui também, porque no fim a gente faz a pesquisa toda online, né? A gente também erra. E também eu queria comentar sobre esse caso que apareceu agora em Brasília, o Marinésio dos Santos Olinto, de 26 anos, que é um chefe desempregado, né? Ele é cozinheiro. Ele confessou ter matado a Letícia de Souza Curado de Mello, que tinha sumido no dia 23 e foi encontrada no dia 26. E ele também confessou que matou a Genir Pereira de Souza, que havia sumido no dia 2 de junho e foi encontrada no dia 12 de junho. E durante a repercussão desse caso, então, essa semana, mais 3 vítimas apareceram, sobreviventes, e elas se apresentaram na delegacia, confirmaram a identidade dele, e era o mesmo modus operandi que ele acabou matando as outras, né? Elas aceitavam carona e quando elas foram atacadas, elas pularam do carro e conseguiram fugir. Então temos aí um caso de um estuprador em série, e é possível serial killer também, né? Não sabemos se tem mais... Bom, tem mais de uma vítima, né? Então... Mas vamos ficar de olho aí nesse caso, como vai se desenrolar. Então é isso, vamos para o caso de hoje. Vou falar do Joseph Fritzl, que ele, na verdade, não é um assassino em série, mas é uma das pessoas mais malignas e perversas que já se teve notícia. O cara era um monstro, e eu vou contar para vocês aqui o que ele fez e por que ele ficou tão famoso, esse caso tão bizarro. Então, vamos para a história da vida dele. O Joseph Fritzl, ele nasceu em 9 de abril de 1935, na pequena cidade de Amstetten, que fica na Áustria. Não se tem muitas informações da infância dele, da adolescência, mas se sabe que o pai dele foi morto na guerra em 44, na Segunda Guerra Mundial, e ele foi criado pela mãe. Mais tarde, ele conta que a mãe dele era bem rígida e disse que ele só foi o filho triunfo, digamos assim, porque ela só teve ele para mostrar que ela era capaz de ter um filho. Então, em 56, ele já tinha 21 anos e ele casou com a Rosemary Fritzl. Na época, a Rosemary tinha 17 anos. Eles tiveram juntos 7 filhos, sendo 2 meninos e 5 meninas, aí incluindo a Elizabeth Fritzl, que nasceu em 1966. Em 67, o Joseph, ele invadiu a casa de uma enfermeira, que na época tinha 24 anos, e estuprou ela enquanto segurava uma faca na garganta dela e ameaçava matar ela se ela gritasse. Ele também tentou estuprar outra mulher assim que ela chegava em casa do trabalho, mas ela conseguiu lutar e ele acabou fugindo, porque eles estavam na rua e ele ficou com medo de chamar a atenção dos vizinhos. A vítima conta que ao sair, ele estava de bicicleta, né? Ele subiu na bicicleta e disse para ela que um dia você será minha. Ele foi preso, então, e serviu 1 ano dos 18 meses a que ele foi condenado.
Então a gente vê aí mais um caso em que o cara dá sinais, não só sinais, né? Chega a agir, mas não é punido por isso. E fica tudo por isso. Acontece. Os amigos e a família contam que o Joseph sempre foi. Eu não sei se eu tô falando certo, se é Joseph ou é Joseph, porque ele é da Áustria, né? Mas eu vou falar Joseph. Enfim, que ele sempre foi muito rígido e muito controlador, e que ele brigava com a Elizabeth porque ela era rebelde nos olhos dele. Na verdade, a Elizabeth era uma adolescente normal, né? Só que a diferença é que ela estava sendo abusada pelo pai, e obviamente isso vai transparecer nas ações dela. Ela conta que sofreu o primeiro abuso pelo pai aos 11 anos e que quando era um pouco mais velha, adolescente, tentou fugir de casa com uma amiga. Elas conseguiram fugir, chegaram até Viena, mas alguns dias depois a polícia encontrou elas e levou de volta até Amstetten, de volta ao pai dela, né, que era abusador. Então, em 28 de agosto de 1984, um pouco depois que a Elizabeth completou 18 anos, o pai dela chamou ela para ajudar a instalar uma porta no porão. Depois que eles terminaram, o Joseph usou um pano com clorofórmio para fazer a Elizabeth perder a consciência e trancou ela no porão. A Elizabeth ficaria presa por 24 anos, embaixo da própria casa. O Joseph tinha conseguido autorização para a construção de um porão. Nessa época, né, nos anos 80, era muito comum por conta da Guerra Fria. Então, várias famílias construíam bunkers, né, equipados com encanamento nos porões das casas. A diferença é que o Joseph foi lá e construiu uma parte secreta, que nem os caras que estavam construindo sabiam que ele tinha feito. Então ele mandou construir primeiro o porão e depois foi lá e fez essa parte para ele. Essa área tinha um banheiro e tinha um quarto, tinha o teto bem baixo e corredores estreitos. Os corredores tinham 1 metro de largura. Eu vou postar no nosso grupo, se vocês quiserem conferir a planta desse lugar, do porão. Eu achei uma revista, né, que eles colocaram todos os desenhos da planta. Eu vou traduzir para vocês e postar lá. E o lugar todo tinha isolamento acústico para que ninguém dos andares de cima conseguisse ouvir. E tinha portas super reforçadas, tinha mais de uma porta para passar para entrar lá. As portas tinham, algumas delas tinham mais de 100 quilos. E a porta para entrar nessa parte escondida então ficava atrás de um armário. Ele, para camuflar toda essa parte que ele estava construindo, obviamente ele estava tirando mais terra do que deveria, ele instalou uma piscina no jardim, que era para disfarçar essa terra toda que ele estava tirando debaixo da casa. Então o Joseph foi lá, prendeu a Elizabeth lá embaixo, numa cama, acorrentou ela e depois disso ele acabou soltando ela uns dias depois, mas ela acabou ficando 24 anos lá embaixo, sendo abusada pelo próprio pai milhares de vezes, e ela gerou até 7 filhos dos abusos. E aí vocês ficam pensando, mas e o resto da família? Pois então, assim que a Elizabeth sumiu, a Rosemary, que era a mãe dela, registrou o desaparecimento da filha na polícia. E quase um mês depois dela ter sumido, o Joseph entregou uma carta para a polícia, que seria a primeira de várias cartas que ele forçou a Elizabeth a escrever. E na carta, supostamente vinda de Braunau, que era uma cidade na fronteira com a Alemanha, ela dizia que estava cansada de viver com os próprios pais e que ela estava com uma amiga. Ela dizia que não era para ninguém procurar ela, senão ela ia fugir do país. Então o Joseph usou isso como prova de que ela tinha fugido e ninguém ficou muito surpreso, porque ela já tinha fugido antes, né? E aí ele disse que ela provavelmente tinha entrado para algum culto religioso e que por isso ela estaria isolada. Então, para o resto da família, o Joseph dizia que ele ia para o porão para trabalhar, ele era engenheiro. Então, todas as manhãs, às 9 horas, ele descia para, segundo ele, desenhar plantas e máquinas, né, que ele vendia para empresas depois. E algumas vezes ele passava noites inteiras lá embaixo. E ele não permitia que ninguém descesse, nem a mulher dele, para levar um cafezinho. A casa dos Fritz era muito grande. Eles chegavam a alugar kitnets para alguns jovens, e tão grande que era a casa. Eles tinham flats, né, que eles chamam,
que é uma kitnet, basicamente, um quarto com uma mini cozinha e um banheiro. Então, eles alugavam vários desses lugares na casa. E, de acordo com os registros, mais de 100 pessoas passaram pela casa alugando esses quartos nos anos que a Elizabeth foi mantida no porão. Nenhuma delas tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Um dos inquilinos, que também foi colega da Elizabeth no ensino médio, uma vez ele perguntou sobre alguns barulhos que ele ouvia vindos do porão. O quarto dele ficava diretamente acima do porão. O Joseph diziam que era... Ele dizia que era apenas os encanamentos de calefação do aquecimento da casa, né? Esse mesmo rapaz, ele tinha um cachorro e ele também conta que diversas vezes o bicho ficava olhando para o chão, rosnando e tentava cavocar no chão. E só depois que o caso todo estourou, anos depois, é que ele percebeu que o cachorro ouvia a Elizabeth lá embaixo. Então, o Joseph ia para a câmara escondida quase todos os dias, ou ao menos 3 vezes por semana, e ele levava comida e abusava da Elizabeth. Ele tinha colocado um freezer, né, lá embaixo. Ela tinha também um fogão elétrico e um banheiro. Então, às vezes, para punir ela, ele desligava toda a luz do lugar e a comida dela descongelava e ela ficava totalmente escuro por um bom tempo. Foi em novembro de 86, 2 anos depois de ela ter sido presa ao porão, que a Elizabeth teve um aborto espontâneo na 10ª semana de gravidez. E aí, 2 anos depois, em 30 de agosto de 88, nasce a Kirsten. A Elizabeth não tinha nada além de tesouras velhas, toalhas e um livro sobre parto. Ela passou pelo processo todo sozinha e não seria a única vez. Ela teve que performar todo o parto dela normal, sozinha, num porão escuro e sujo e úmido. Vocês não consigo nem imaginar como é que foi isso, né? Então, a Kirsten foi a primeira filha e em 1º de fevereiro de 1990, nasceu o Stephen. E os dois permaneceram no porão com a Elizabeth até quando o caso veio à tona, né? Eles só foram sair em 2008. Em 29 de agosto de 92, nasce a Lisa. Em maio de 93, quando ela tinha 9 meses, ela foi descoberta em frente à casa dos Fritz, dentro de uma caixa de papelão e junto com um bilhete. O bilhete dizia ser da Elizabeth e pedia que a família cuidasse da filha dela. A Rosemary, então, que é a mãe da Elizabeth, e os outros filhos acolheram a criança sem saber que o Joseph é quem tinha deixado ela na frente da casa e que ele era o pai e avô da criança que abusou da própria filha. Né? Então, eles acolheram a criança como se fosse filha, sabiam que era filha da Elizabeth e que ela estava longe e não teria condições de criar a criança. Como ela teria deixado a criança na frente da casa, ninguém sabe, né? Mas, enfim. Em 93, depois de vários pedidos da Elizabeth, o Joseph permite que eles tenham um pouco mais de espaço, mas eles teriam que fazer isso sozinhos. Eles cavaram com as próprias mãos, ela e os 2 filhos que estavam lá embaixo, né? O Stefan e a Kirsten. Eles cavaram com as próprias mãos por dias para construir um novo quarto. Então, a prisão deles foi aumentada de 35 metros quadrados para 55 metros quadrados. Em 26 de fevereiro de 1994, nasceu a 4ª criança, que foi chamada de Mônica. Em dezembro daquele ano, quando a Mônica tinha 10 meses, ela foi encontrada em um carrinho de criança na frente da casa dos Fritz. Pouco tempo depois, a Rosemary recebe uma ligação pedindo para que ela cuidasse da criança. A voz parecia de Elizabeth. O Fritzl tinha gravado o áudio para convencer a família a adotar a criança. A Rosemary reportou o incidente para a polícia e ela ficou muito espantada porque a Elizabeth conhecia o número novo da família que não estava nem listado. Então, aí ela já levantou suspeita, mas ela acho que assim como qualquer pessoa nunca imaginaria que a verdade, né, que era o Joseph que estava abusando dela no porão da própria casa. Em 28 de abril de 96, a Elizabeth dá à luz a 2 meninos gêmeos. Um deles morreu 3 dias depois, e ela conta que o Joseph cremou o corpo do bebê na caldeira da casa. O gêmeo sobrevivente, que ficou conhecido como Alexander, ele é levado para cima aos 15 meses de idade
e é descoberto em uma situação similar às das duas irmãs que também foram tiradas do porão. Então a Elizabeth ficava aliviada de poder mandar as crianças para cima, né, para elas terem uma vida relativamente normal comparada aos irmãos que ficavam no porão com ela. Em 16 de dezembro de 2002 nasce o Félix. Aí, segundo Joseph, ele mantém o Félix no porão com a Elizabeth e os dois mais velhos, porque a esposa dele não iria aceitar receber mais uma criança. Já tinham sido 3 crianças, né, adotadas pela família como filhas da Elizabeth, e o Joseph dizia para as crianças que elas tinham sido abandonadas pela Elizabeth, que elas não sabiam da verdade, né, eram muito novas quando saíram do porão. Então a família não ia aceitar mais uma criança, então ele deixou ela lá embaixo. Ele, né, o Félix. Mas como que esse caso veio à tona? Talvez nunca viria. Provavelmente, se não fosse pelos fatos que ocorreram, a Elizabeth e os 2 filhos mais velhos, mais o Félix, que era o mais novo, iriam morrer naquele porão sem ninguém saber. Então, em 2008, a Kirsten, que era a mais velha, ela estava com 19 anos, ela começou a ficar doente, com problemas respiratórios. Eles tinham pouquíssimo oxigênio embaixo daquele porão, porque não tinha muita ventilação, né? Só tinha o mínimo para eles sobreviverem. Então, com a condição dela piorando a cada dia, a Elizabeth estava então com 42 anos, ela implorou para o pai dela que levasse a Kirsten para um hospital, para a menina não morrer. O Joseph conta que já planejava soltar ela e os filhos, mas ele não sabia como ia fazer. Então ele aproveitou essa situação para terminar com isso de vez. Em 19 de abril de 2008, então, a Kirsten é levada a um hospital em situação crítica. O Joseph deixa ela no hospital, diz que ela é a neta dele, mas que ele não sabe onde é que está a Elizabeth. E o pessoal fica meio desconfiado, mas, né? Quando os médicos não conseguem diagnosticar a causa da doença da Kirsten, e também porque ela estava numa situação, assim, bem perturbadora, ela era malnutrida, ela tinha os dentes podres, estava a criança super pálida, criança não, né, adolescente super pálida, eles fazem um apelo público para que a Elizabeth apareça, pedindo, né, por favor, venha, a gente precisa de informações e saber como a gente pode ajudar a Kirsten. Então a Elizabeth estava presa no porão nisso e ela tinha uma TV lá embaixo. Ela conseguia ver os médicos pela TV pedindo para que ela aparecesse. E aí ela implorou para que o Joseph soltasse ela e ele acabou aceitando. A Elizabeth, o Stefan e o Félix apareceram na casa da família. O Joseph conta para a esposa que a filha decidiu voltar 24 anos depois de ter fugido, com mais 2 filhos e uma no hospital. Então, já no hospital, a Elizabeth foi questionada sobre a Kirsten. Como eu falei, né, ela era malnutrida, tinha os dentes podres e ela estava sofrendo de problemas respiratórios. E aí foi que a Elizabeth chegou e falou para a polícia, não, eu só vou falar se vocês me protegerem meus filhos e eu não precisar mais ver o meu pai. E aí eles aceitaram. Foi então que a Elizabeth contou pelo que ela tinha passado pelos últimos 24 anos. No início, eles não acreditaram nela, era uma história horrível demais para ser verdade. Mas depois que eles descobriram a prisão subterrânea, não tinha dúvidas de que o monstro de Amstetten era real. Então, depois de sair, o Joseph foi preso. Ele dizia que não tinha feito nada errado, ele dizia que todas as relações foram consensuais e que ele manteve a filha presa para o seu próprio bem. Segundo ele, não era um pai ruim. Ele até levava os presentes para as crianças e às vezes assistia TV com eles. E eles jantavam juntos. Olha que beleza de pessoa, né? Para selar o acordo com a polícia de que ela nunca mais ia precisar ver o pai dela, a Elizabeth gravou então o testemunho dela em vídeo, que foi usado para condenar ele à prisão perpétua. Ele foi julgado culpado de assassinato por negligência de seu filho neto Michael, que morreu aos 3 dias de vida, e além das décadas de escravidão, incesto, estupro, coerção e falso aprisionamento da sua filha Elizabeth. O Joseph atualmente então ainda está preso, ele tem 84 anos e está sofrendo de demência. Ele nunca admitiu que fez nada errado. Inclusive, os guardas dizem que hoje em dia ainda ele fala que ele foi preso injustamente
e que é para olhar no porão que ele tá delirando, né? Ele diz que é para olhar no porão que vão encontrar mais pessoas morando lá embaixo, mais crianças, etc. Então aqui eu vou contar para vocês alguns fatos que foram levantados no julgamento, com a Elizabeth contando toda essa história dela. Em um dos anos que ela ficou presa lá embaixo, o Joseph saiu de férias com a mulher dele em uma viagem internacional. Eles passaram semanas fora de casa com um casal de amigos, e aí ele deixou comida congelada para ela e os filhos passarem esse tempo sem a visita dele, né? Inclusive tem um documentário, vou deixar como sugestão para vocês, que esse casal dá o depoimento e tem uma cena, o cara gravava tudo, né? Uma câmera de vídeo. E tem uma cena que mostra eles numa loja. O Joseph tá olhando um vestido que é claramente muito pequeno para a mulher dele, né? Para Rosemary. E aí o amigo filma isso e fala, que isso, né? E questiona ele depois. E ele fala, não é da tua conta, é para minha amante. E aí que você percebe, não era para amante dele. A amante dele era a Elizabeth, que estava presa no porão sendo estuprada pelo próprio pai. Ele ameaçava, então, a Elizabeth e os filhos que se eles tentassem fugir, ele ia sufocar eles com gás, porque tinha encanamentos escondidos no porão. Era mentira, não existia esse encanamento de gás. O advogado dele, chamado Rudolf Meyer, disse para o júri não ser levado pela emoção, porque o Joseph não era um monstro, ele tinha até levado uma árvore de Natal para o porão para as crianças celebrarem. Então, no primeiro dia do julgamento, os jurados assistiram às 11 horas de testemunho gravados por Elizabeth. Ela gravou tudo isso em sessões com a polícia e com psicólogos em julho de 2008. O depoimento dela era tão perturbador que os 8 jurados não assistiam mais de 2 horas por vez. Eles não aguentavam ver. E 4 jurados reserva estavam a postos, caso os outros não suportassem ouvir todo o testemunho de Elizabeth. No segundo dia do julgamento, em 18 de março de 2009, a Elizabeth esteve presente na preparação para o livro que ela pretendia escrever sobre o caso. Ela disse, né, que não queria mais ver o pai, mas ela acabou indo para se preparar para escrever esse livro. E quando o Joseph viu ela e reconheceu ela na plateia que estava assistindo, ele passou a reconhecer a culpa em todas as acusações. A Elizabeth e os filhos receberam tratamentos médicos e psicológicos. Ela e os 3 que permaneceram no porão precisaram passar por tratamento para se acostumar à luz do sol, depois de anos presos em um porão com pouca iluminação. A Kirsten se recuperou depois de um coma induzido, né, do problema respiratório, e ela se reuniu de volta com a sua família em 8 de junho de 2008. Durante esses tratamentos, então, foi possível ver os danos causados pelos traumas em todos eles por ficarem tanto tempo encarcerados no porão. A Kirsten arrancava os próprios cabelos enquanto ela estava presa lá embaixo, por mechas inteiras, então ela tinha tufos de cabelo faltando na cabeça. O Stefan não conseguia andar direito. Ele tinha 1,73 m e ele tinha que ficar curvado, porque a altura do teto do porão era de só 1,68 m. Então ele mancava e ficava tudo torto. Ele teve que fazer fisioterapia para conseguir andar reto, né, e ficar em pé. Coisas banais, que nem luzes desligando e portas fechando, causavam ataques de pânico e ansiedade na Kirsten e no Stefan. As outras 3 crianças que foram levadas pela família no andar de cima também tiveram que receber tratamentos psicológicos, né, para lidar com a raiva e o ressentimento depois que elas descobriram o que tinha acontecido e que a mãe deles não havia abandonado eles, como o Joseph dizia. Atualmente, a Elizabeth e os filhos estão bem. Eles mudaram de nome, né, têm proteção da polícia e do governo, e eles moram em outra cidade. Os moradores da cidade contam que, apesar de tudo que eles passaram, né, todo mundo conhece eles, todos são pessoas maravilhosas, simpáticas e surpreendentemente felizes. A Elizabeth começou um relacionamento com seus guarda-costas, 23 anos mais novo que ela, e ele acabou se tornando uma figura positiva para as crianças. Todos eles estão bem hoje em dia. As crianças que foram levadas, né, para cima, não viveram tanto no porão, levaram um tempo para se acostumar e ver a Elizabeth como mãe, os outros como irmãos, mas eles acabaram dando tudo certo. Hoje eles estão bem. E
Vou terminar aqui com um depoimento da polícia, que para eles foi o momento mais emocionante do caso, que foi quando o pequeno Félix, que tinha apenas 5 anos de idade, quando tudo apareceu nesse caso, ele saiu da prisão. Segundo o policial, ele encostou o nariz na janela do carro e ficou olhando, apenas olhando para as estrelas, para as luzes. Pela primeira vez na vida, ele estava vendo as estrelas. E ele estava quieto, pressionando o nariz na janela do carro e sendo surpreendido por tudo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu peço desculpas que eu acabo falando muito rápido. Se não tem alguém para me frear, tipo a Fabi, eu vou atropelando tudo. Então esse episódio provavelmente vai ficar curtinho. Mas semana que vem a gente volta, espero eu, com tudo ao normal novamente. E até mais.